aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar com você, eu queria compartilhar uma palavra que tem como título: As pedradas não podem nos parar. Preste atenção, em Atos capítulo 14, do verso 19 ao 22. Sabe o que diz? Sobreviveriam, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-o para fora da cidade, dando por morto, rodeando, porém, os discípulos. Levantou-se, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, diante de tantos levantes do diabo contra nós, vi nesse texto a inspiração para animar cada irmão a continuar a caminhada mais firme dentro do propósito de Deus para nós. O apóstolo Paulo estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Ele não estava em pecado, nem rebeldia contra os primeiros apóstolos. Antes ele estava evangelizando, ganhando almas, fazendo discípulos para Jesus. Contudo, os judeus se ajuntaram contra ele para apedrejá-lo. E o que eles sentiam pelo apóstolo Paulo? Inveja. Em Atos capítulo 13, verso 44 e 45. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram de inveja e blasfemaram, contradiziam o que Paulo falava. Os judeus apedrejavam Paulo por inveja. Eles o viam sendo usado por Deus de uma maneira muito poderosa e eficaz na pregação do Evangelho. Aonde ele chegava, o céu se abria para os gentios e também para os judeus. E Deus confirmava o que ele pregava, salvando muitas vidas. Os judeus não aguentavam o sucesso de Paulo e, por inveja, ameaçaram de morte e o apedrejaram. Mas o que aconteceu depois disso? Depois de ser apedrejado, Paulo continuou pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Lá em Atos capítulo 14, verso 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo não tinha como negar o que Deus havia mandado ele fazer. A missão de evangelizar e fazer discípulos estava no seu coração. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, do verso 14 ao 17. Assim também, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferia morrer e deixar que alguém tire essa glória. Se anuncio o Evangelho e não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Estamos no mesmo barco do apóstolo Paulo. Estamos recebendo pedradas, punhaladas pelas costas, traição, difamação. Passamos por muitas outras coisas. Mas nos levantamos e voltamos a pregar o Evangelho, pois temos isso como um grande privilégio. Deus nos confiou essa responsabilidade de pregar o Evangelho a todo mundo. Continuamos fazendo discípulos como Paulo. Estamos fazendo discípulos que se parecem com Jesus. Infelizmente, alguns preferem seguir outro caminho que Jesus não seguiria e fazer coisas que ele não faria.
As pessoas pareciam ser donos, ser do nosso. Hoje nos jogam pedras, mas essas pedras não vão nos parar. Muitos, pelo contrário, continuaremos pregando o Evangelho, fazendo discípulos para a glória de Deus. Não podemos deixar nada abalar a ordem que o Senhor Jesus nos deu. Lá em Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Paulo fortaleceu a alma dos discípulos, lá em Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos. Quem você escuta? Isso faz a diferença entre uma alma fortalecida ou enfraquecida. Ouvir vozes de pessoas cheias de conflito acaba gerando conflito em quem ouve. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode até dizer: eu sou maduro para ouvir várias vozes e continuar bem. Se me desviar do propósito de Deus para a minha vida, será mesmo? Será que podemos fazer uma comparação com os anjos? Um terço dos anjos ouviu a pessoa errada e caiu com Lúcifer. A conversa de Lúcifer com os anjos deve ter começado bem antes de roubar, sabe? Bem antes da sua inveja se manifestar. Ele precisava roubar o coração dos anjos para si. Pessoas cheias de conflitos são inseguras, precisam firmar em coisas, nos outros, para que possam ter coragem. Ainda que seja para fazer coisas equivocadas, mas elas vão até o fim, passando por cima de princípios, sendo desleais com quem ajudou, cobriu, guardou, investiu nelas. Essas pessoas não revelam nada, ficam cegas, ficam num estado de loucura e obstinação. A obstinação é como um pecado de feitiçaria. Quem você vai continuar ouvindo? Por que alguns saíram? Porque o ego cresceu, porque a justiça própria inflamou, porque o sentimento de não receber o que achavam que merecia falou mais alto. Caíram como os Gálatas. Ó Gálatas insensatos! Quem os fascinou a vós outros, até antes que cujos olhos foi o Senhor Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoado na carne? A lei é o que abre os olhos das pessoas para a justiça própria, para o merecimento, e coloca o ego no centro de tudo. Não somos egocêntricos, somos cristocêntricos. O ouvinte da lei, mais dia ou menos dia, vai aplicar a lei que ouviu. Ouça a lei, você vai se tornar legalista. Ouça a graça, você vai viver uma vida de favor imerecido. Paulo continuou exortando a permanecer na fé, lá em Atos 14, 22, exortando-os a permanecer firmes na fé, onde a nossa fé está firmada. Toda situação adversa na vida de um homem de Deus vem para tirá-lo do propósito de Deus para a sua vida. A nossa luta é sempre contra o diabo, que usa pessoas para nos denegrir, falar mal de nós. Isso tem vindo para checar onde estamos firmados. Jesus disse a Pedro, em Mateus capítulo 16, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos firmados na rocha, que é Jesus. Estamos firmados nas palavras de Jesus, em João capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiser, e vos será feito. Como pastores do rebanho do Senhor, precisamos exortar os irmãos em todo o tempo, para que continuem firmes na fé, pois lidamos continuamente com novos na fé.
Essa situação vem para minar a fé de muitos na igreja. A postura de Paulo foi sempre cuidar do que ele e os discípulos ganharam para Jesus. Assim como Paulo, precisamos fortalecer a fé dos irmãos para que possam vencer o dia mau, no dia das perdas, no dia do desânimo, da injustiça e da traição. Mateus, capítulo 5, do verso 10 ao 12. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Somos pastores para isso. Podemos dizer que somos imparáveis. Mostrou que passariam por tribulações antes de entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. As tribulações fazem parte da vida de qualquer pessoa, mas nós temos o consolo, as palavras de Jesus. Uma coisa vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Pedro também nos adverte, trazendo um consolo e também uma promessa para fortalecer a nossa fé. 1 Pedro 5, verso 8 e 10. Sede sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento igual ao de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois que vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, Ele irá fortificar, fundamentar vocês. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra queime no seu coração. Que você, ainda que esteja levando pedradas, sendo perseguido, humilhado, Deus não se esquece de você. Deus vai trazer vitória sobre a sua vida. Eu tenho certeza. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, ó Senhor, por essa palavra maravilhosa. Encheu o nosso coração de fé, encheu o nosso coração de vida. E cada dia que passa, somos mais fortalecidos no Senhor. Ajuda-nos, Pai, a cumprir o teu propósito. Livra-nos do desânimo, livra-nos, ó Deus, das armadilhas do inferno, das ciladas, que possamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Eu oro por cada uma das pessoas que está me ouvindo, que elas sejam fortalecidas no Senhor. O Senhor venha suprir cada uma das suas necessidades. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e possam conseguir prosseguir para o alvo que é Cristo. Se você quer nos abençoar financeiramente, me procure. Temos muitas frentes de trabalho, precisamos de recursos. E a palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. Me procure, precisamos ajudar pessoas a ir para o encontro. Ajudamos pessoas que não têm nada para comer em casa através de cesta básica. Se você pode, nos ajude e Deus vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.